Olá, traders! Hoje é super quarta-feira e os mercados globais já estão em alerta total. Na Ásia, as bolsas ficaram neutras e na China despencou depois que a inflação subiu em novembro novamente, reduzindo as chances de novos estímulos. Enquanto isso, o Federal Reserve deve cortar juros pela terceira vez seguida e o mercado vai ficar de olho no gráfico de pontos e no discurso de Jeremy Powell às 15h30, certo? No cenário das commodities, a prata renovou uma sessão histórica de alta e o petróleo caiu pela segunda sessão do dia, refletindo dúvidas sobre um excesso de oferta e demanda, ok? Aqui no Brasil nós temos o IPCA 15 saindo hoje e o comunicado da ata do Copom, que deve ser mantido a Selic em 15%, o que pode sinalizar o rumo da política monetária em 2026. Esse é o mais importante, ok, trader? Dia de muita volatilidade, super quarta decisiva para o Brasil e o mundo, então fica ligado para não ser pego de surpresa. Esse é o nosso programa aqui, Gol do Dia. Vamos juntos emplacar o nosso gol de placa. Temos aí os 90 minutos para fazer o nosso trade de ouro, ok? Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Se você é novo aqui, eu convido você a se inscrever nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo e fala, vambora aqui ó, assistir o programa Gol do Dia. E ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui com vocês. Vamos então, pessoal, dando início aqui ao nosso programa Gol do Dia. Tá, deixa eu ajustar aqui. Vamos analisar as oportunidades quentes aqui no cenário internacional. Internazionale, ok, meus amigos? Vamos lá, então. Pessoal, eu quero, antes de a gente ir para as notícias, análises e tudo mais, as manchetes, eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo aí na segunda-feira, às 8 horas da noite, dia 15 de dezembro, nós vamos ter uma live especial com um convidado especial que é o Marcos Massuda. Vamos falar tudo sobre o principal índice americano, o índice que movimenta o mundo todo, tá? As principais métricas, horários, notícias, né? E é um pós depois da taxa de juros que sai hoje, né? Então acho que vale a pena, se você é iniciante, garante sua vaga, tá? A live, a aula vai ser via YouTube. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para que você possa já salvar o vídeo, ok? Certo? Então não perde tempo, vai ser dia 15/12, uma baita aula especial e melhor, é gratuito para você, ok? Não perde tempo, já garante, reserva essa data e horário na agenda. Certo, meus amigos? Vamos então aqui, deixa eu dar início aqui às manchetes, tá? O que nós temos, pessoal? A Wall Street se prepara para um novo corte agressivo da política monetária. E lembrando, né? Hoje, super quarta, é o dia mais esperado, né? Do ano aqui, falar a verdade, né? Que é a ata do FOM, né? A próxima reunião do FOM, que no caso aqui tá daqui 7 horas e 33 minutos, tá? Ok? E aqui, pessoal, a gente percebe que a aposta lá na CME é 89%, 90% de corte de 25 pontos base nos juros, tá? Então, se corta juros, já sabe, né? Bolsa dispara. Só que o importante é o comunicado dele, a coletiva de imprensa. É o mais importante também. Não só o corte, além das perspectivas de como o Federal Reserve está vendo a política monetária para os próximos meses, né? No caso, para 2026, ok? Certo? Então, acho que é o mais importante isso. Fica atento, a gente vai falar sobre as oportunidades. Um acordo comercial dos Estados Unidos com a Indonésia corre o risco de ruinar, né? Ok? Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui em relação às tarifas, tá? Estamos todos dentro. O presidente do JP Morgan atraiu um protegido de Buffett, ok? GameStop cai após a receita trimestral ficar abaixo das expectativas. Deixa eu ver aqui. SpaceX pretende realizar um IPO em 2026, arrecadando muito mais de 30 bilhões de dólares. Olha, empresa do Elon Musk. Certo? A prata ultrapassa 60 dólares, com mais especuladores aproveitando momentos de alta. Bom, os futuros americanos aqui, pessoal, estão em uma leve queda, tá? O principal índice americano em 0,8% negativo.
Dow Jones em 0,10 negativo, caindo também, leve queda, e Nasdaq 0,16 negativo por cento, ok? O VIX subindo um pouquinho, mas dentro da estabilidade normal aqui dele, da movimentação no intraday, e o Shao, o ouro, caindo um pouquinho, né? 0,36% negativo. Certo, meus amigos? No calendário econômico, na tela aqui para vocês, hoje, dia 10 de dezembro, nós tivemos algumas notícias na zona do euro. Ainda, daqui a pouco, tá? A gente vai ter, daqui 30 minutos, algumas notícias de juro de hipoteca, índices de compras relacionados ao setor imobiliário lá nos Estados Unidos, daqui 31 minutos. No Brasil, tem o IPCA acumulado de 12 meses, tá? Alta volatilidade já na abertura dos mercados brasileiros aqui, tá? Uma agitada no nosso índice brasileiro. Tá? Às 10h30 tem índice de custo de emprego, média volatilidade nos pares do dólar, índices americanos. Tem às 11h45 o Banco do Canadá fazendo a sua declaração sobre a taxa de juros, tá? E decisão de taxa de juros, que deve ser mantida em 2,25%, tá? Às 11h45 no Canadá. Às 12h30, estoque de petróleo bruto. Atividades de refinarias do petróleo também, tá? No mesmo horário, às 12h30. Deixa eu ver aqui, taranã, alguma bateria de notícias aqui não de baixo impacto, não tão forte, né? No mesmo horário tem no Canadá, coletiva de imprensa aqui, ó, em relação às taxas do Banco Central do Canadá. Nesse horário, pessoal, os pares do CAD vão enlouquecer, tá? Bastante movimentação aí nos índices do Canadá e nos pares de moedas, pares cambiais, que é o CAD dólar canadense, ok? Hubble tem notícia na Rússia, o IPC mensal da Rússia. Às 16 horas aqui, horário oficial do Brasil, a gente tem tá alterando um pouquinho aqui, pessoal, o horário. Geralmente às 15, tá? Aqui tá às 7 horas. Deixa eu ver, só se o meu horário aqui ficou meio doidinho aqui, deixa eu ver. GMT, mas tá horário Brasil aqui. Não, tá certo meu horário. Brasília. Enfim, tá às 4 horas, pessoal, mas fica atento que às vezes é às 15, tá? Às vezes muda isso aqui. A princípio no Invest tá às 4 aqui, ó. Declaração do FOM, taxa de juros no mesmo horário, às 16, tá? O corte de juros esperado de 25% pontos base. Às 16h30, a coletiva de imprensa do Federal Reserve. Às 18h30 tem taxa de juros Selic no Brasil, que deve ser mantida, né, a grande aposta do mercado é 15%, né? O que é importante é se quando vai começar a cortar juros no Brasil. Janeiro, março, essa é a grande dúvida e é o comunicado que vai ter depois dessa decisão, tá? À noite, pregão asiático começa ali entre 18h45 a abertura da Nova Zelândia, com vendas no varejo. Japão, às 8h50, com o índice de confiança das grandes fabricantes lá no Japão, mexe com o JPY, tá? E às 9h30, variação de emprego, às 21h30 na Austrália, os pares do Audi, ok? Tem taxa de desemprego também em Singapura às 23h30, tá? Pessoal, o que é mais importante hoje, a notícia que mais vai impactar nos mercados é às 4 às 4h30, que é a taxa de juros americana e a coletiva de imprensa dos membros do Federal Reserve, tá? O mercado tá convicto aqui, pessoal, que aposta no corte de juros em torno de 86% até 90% de cortar 25 pontos base, tá? E lembra, né, pessoal, premissa básica, se corta juros, bolsa dispara, ok? Certo? Certo. Vamos aqui analisar os gráficos. Antes eu quero só fazer uma dica para quem gosta de ações, pessoal. Olha só, a BitDance e Alibaba demonstram interesse em fazer grandes encomendas de chips da NVIDIA, o H200, após a aprovação de exportações de Donald Trump, tá? E tem mais, aqui a China está estudando, aqui a China avalia compra de chips da NVIDIA em negociações emergenciais. Então, pessoal, fica de olho nas ações da NVIDIA, porque quando sair essa confirmação de compra de chips, pessoal, geralmente já sabe, né? Notícia faz o preço andar de forma muito mais rápida, né? Faz o preço disparar, porque é uma notícia boa, né? Imagina, a tua empresa vai exportar chips para China, para, por exemplo, Alibaba, tem interesse em comprar, BitDance, então acaba movimentando o preço, né? É uma notícia positiva, né? Aumenta as vendas, aumenta a demanda, ok? Certo? Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, pode rever em alta as projeções novamente em dezembro. Aqui ela está falando em relação ao fiscal, né? Reconheça a consideração fiscal, precisa ser consistente, continuamos em uma boa posição, as projeções de crescimento serão revisadas para cima. Está dizendo que as projeções de crescimento lá na Europa serão revisadas para cima, ok? E afirmou que o Banco Central deve se concentrar na inflação e levar
em consideração a economia, ok? Certo? Então, assim, ó, pessoal, bastante membros comentando de todos os pares de moeda, né? Euro, dólar hoje, tá? Canadá também está incluso, vai ter Brasil, né? Vamos pegar aqui, ó, o principal índice americano. A gente percebeu aqui um movimento mais de queda aqui de ontem para hoje, tá, pessoal? Não ganhou força aqui para cima, rejeitou essa região e voltou aqui para dentro dessa lateralidade do canal, ok? Tá, mas o que pode acontecer aqui, pessoal? O que eu vejo, tá? Minha opinião aqui, né? Em relação, por exemplo, a essa perca de força, né? A gente perdendo uma mínima aqui, ó, pessoal. Se a gente perder essa mínima aqui, ó, se esse candle aqui não sustentar essa alta, o que deveria vir aqui para cima nos próximos candles, tá, pessoal? Começar a subir, tá? Ele pode fazer um pivô de baixa e começar a cair aqui. Perdendo esta mínima aqui, é um movimento de queda, vem buscar aqui essa liquidez por aqui, nessa região dos 6.825, por aqui, tá, pessoal? Tá? E aí a gente pode, de repente, até as 15 horas ficar nessa região para depois ter um movimento direcional para cima, tá? Então, esse seria um dos cenários. O melhor cenário aqui, pessoal, por exemplo, o principal índice americano SP500, aqui no time frame de 1 hora, é ele fechar em alta aqui, tá? A gente tem uma base de preço um pouquinho mais importante nessa região, tá? E o próximo candle já começar a subir também, tá? Isso é muito importante, a gente tem uma resistência nesse topinho aqui, ó, que pode ganhar ela e fazer o movimento ser impulsionado aqui para cima, né? Lembrando que a gente tem taxa de juros, então se corta juros, geralmente a bolsa dispara aqui os índices, né? Então essa é a característica que geralmente acontece, tá? Bom, aqui dando sequência ao Dow Jones, deixa eu ver. Dow Jones está com um gráfico parecido do SP500, mas também está em queda, né? Nasdaq, deixa eu ver aqui, Nasdaq. Deixa eu ver aqui, Nasdaq tá mais estável, lateral, ó, tá até melhorzinho que o gráfico do SP500 e o do Dow Jones, ó. Nasdaq, cenário lateral nesta região, tá? Fez um movimentinho aqui, ó, fazendo também um repique para cima. Também para sair um movimento direcional melhor, tem que sair aqui desse caixote, basicamente aqui, romper esta região aqui, ó, pessoal, e fazer ele ir para máximas aqui, né? Nesse topinho aqui, que a gente tem um topinho mais curto, tá? Ok? No Japão, a gente teve um cenário mais neutro, né? Olha só que queda forte aqui nos índices do Nikkei. Na abertura, ontem à noite, às 9 da noite, ó, caiu forte o Japão, tá? Sustentou essa região de orders blocks aqui, ó. Essa região de orders blocks aqui foi sustentada, tá? A base de preço por aqui, tá? Segurou um pouquinho essa região, tá? Tem tudo aqui para continuar esse movimento aos poucos, né? Lembrando que os mercados asiáticos estão fechados agora, então a liquidez é menor, o volume financeiro é menor. Nos pares do Japão, da China, né? Austrália. Austrália, deixa eu dar uma olhadinha como fechou a Austrália. A Austrália melhorou bastante aqui, ó, pessoal. Dando cruzamento de compra aqui também, tá? No índice ASX australiano. China, a gente teve uma queda, né? Em relação à inflação por lá que subiu, então aumentando as chances de novos estímulos por lá, tá? Então, China recuperando um pouquinho agora esse movimento de queda, tá? Esperar aqui dar um cenário de cruzamento que ainda as médias não se reencontraram, ok? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na Europa. Principal índice econômico por lá é o DAX da Alemanha. Ó, o DAX da Alemanha, base de preço aqui, ó, no 24.030, tá? Excelentes oportunidades de retomada também por aqui, tá? Vai fazer esse movimento aqui de retomada. Tem a resistência mais curta aqui nessa região que ele vai ter dificuldade de romper, tá? Ok? Só rompe com força, né? Com volume, né? Dependendo aí da notícia dos juros, pode ser que impulsione os mercados, né? Ok? Vamos dar uma olhadinha no Reino Unido. Libra, FTSE aqui, ó. Cruzamento de compra. Cruzou, ó. Rompeu aqui. Candle de referência, pessoal. Para quem acompanha aqui, ó. Candle de referência. Olha só. Você projeta ele aqui para cima a partir da sua entrada, ó. Tá? E o stop aqui na mínima desse último candle. Tá? Pode até colocar aqui, ó, 1 para 1, tá? 1 para 1. No caso de uma projeção, né? Aqui o FTSE é o K100 do Reino Unido. Vamos aqui para as ações, pessoal. Fica de olho na Nvidia, que está querendo surfar um movimento bom, ó. Batendo nas médias, voltando, batendo nas médias e voltando, ó. Então pode ser impulsionado aí nos próximos dias, caso venha a confirmação de fazer uma compra
dos chips de processamento da NVIDIA, o H200, tá? E lembrando que várias empresas estão citando isso, né? Alibaba, mercado da China, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma NVIDIA, uma LTA curtinha de tendência de alta, tá? Sendo bem respeitada e bonitinha, né? Então, tem chance aqui de ela continuar esse movimento aqui para cima, ser impulsionada, tá? Ok? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na Tesla. Tesla tá mais estável, tá mais lateral, né? Caindo um pouquinho, tem grande chance de cair ainda ao longo do dia também, tá? Vamos para commodities, petróleo, BRT. Petróleo Brent caiu forte aqui nos últimos dias, tá? Não parava de cair, aumentando as dúvidas sobre o petróleo, sobre a questão de oferta excessiva, né? O que eu quero dizer agora, parece que ele encontrou um fundo aqui, pessoal. Olha só, fez um fundo, outro fundo, a gente chama de fundo duplo, né? É um padrão de reversão quando o mercado vem de um movimento de baixa e vai fazer uma reversão. Então, por exemplo, quando ele rompe essa linha do pescoço, que a gente chama de linha da neckline, tá? Excelentes entradas aqui por rompimento, tá? Ok? Então, o BRT, o petróleo, vai dar cruzamento de compra nas médias aqui, daqui a pouquinho, tá? E tem tudo aqui para continuar esse movimento aqui para cima, tá? Ok? Certo? Petróleo, tanto o WTI quanto o BRT. Já a dominância do dólar no mundo todo segue aqui ganhando um pouquinho de força, né? Parou de cair, segue retomando o movimento, tá? Mas lembra, se corta juros, geralmente a dominância do dólar perde força, né? Então ele tá subindo um pouquinho, mas quem sabe ao longo do dia ele começa a perder essa força e começa a cair. E aí o corte de juros vem acontecer e o comunicado... desculpe. E o comunicado do Jeremy Powell na coletiva de imprensa pode mudar todo esse cenário aqui, tá? Geralmente, pessoal, quando corta juros, como eu estava mencionando para vocês, a dominância do dólar cai e mexe com os outros pares aqui cambiais. Eu já vou comentar sobre eles também. Já o Shao, o ouro, segue aqui no movimento aqui de correção, tá? Recuperando agora um pouquinho, ó, fechou com um candlezinho com pavio, estilo um candlezinho martelo, tá? Grande chance de retomada aqui, tá? No Shao. Inclusive, quando corta juros, o fluxo do dinheiro sai do dólar e vem um pouquinho para o Shao, tá? Aí temos uma resistência aqui no ouro nessa região, tá com um pouquinho de dificuldade de romper, né? Mas tem uma grande chance dele voltar para cá. Inclusive, o movimento que ele está fazendo aqui é sempre movimentos ascendentes, né? Ou seja, uma tendência de alta, né? Basicamente, né? Aqui, ó, nas últimas horas. Certo, meus amigos? Vamos lá, então. Vamos aqui para criptomoedas. O Bitcoin não para de subir. Que fenomenal. Ontem a gente fez uma análise aqui no Bitcoin. E olha só. Ontem eu comentei aqui, ó, desse movimento que ele estava fazendo aqui meio tímido. Comentei desse movimento que ele poderia subir, né? E bateu aqui, ó, pessoal, 94 como esperado. Como a gente comentou no nosso vídeo de ontem. Mas depois dessa alta impulsionada, é natural do preço fazer a correção. Então ele fez uma correção, nesse momento negociada a 92 mil dólares, tá? Temos uma base de preço mais ou menos por aqui, tá? Onde ele pode segurar um pouquinho até ter uma nova direção, uma nova definição, ok? Então, para o mercado cripto aí, certo? E lembra, pessoal, quando o Bitcoin dispara, as outras moedas disparam também, as altcoins que estão abaixo dele, né? Você pega ali Ethereum, Ripple, DOT, Litecoin, ó, todas subiram juntas, né? E corrigiram, certo? Pares cambiais, AUDCAD, movimentação de alta, bonita. AUDJPY também, uma movimentação de alta bonita. O que eu quero comentar, a dominância do dólar tem taxa de juros, pessoal. Fica atento aqui aos pares de dólar USD. Geralmente o que acontece, tá? Quando corta juros, historicamente, pessoal, isso aqui despenca, tá? Isso aqui despenca. O dólar JPY, tá? Qual o outro aqui? Dólar canadense aqui, ó, o USDCAD, ó. Tomem cuidado também, pessoal, que o USDCAD também, quando corta juros, começa a cair e cair assim, forte, tá? O que pode mexer nesse cenário é a coletiva de imprensa, dependendo de como eles vão tocar a economia no ano de 2026, tá? Então fica atento aos pares do dólar, que geralmente eles caem, né, quando tem corte de juros, por causa da dominância do dólar, perde mais força, tá? E os pares, ao contrário, você pega ali Euro-USD, por exemplo,
disparam, né? Então tem uma grande chance do EURUSD saindo dessa região do 1.16275 e buscando regiões aqui, ó, entre 1.16 e 400, mais ou menos 600, por essa região aqui também, tá? É o EURUSD. Geralmente corta juros, o euro dispara, valoriza, né, perante ao dólar. Certo? Libra britânica, também mesmo movimento aqui, ó, com corte de juros, mesmo movimentinho aqui, ó, para cima também, tá, pessoal? Movimento de alta, ok? Deixa eu ver se tem outro ativo aqui. EuroAudi, não. Lateral. Deixa eu ver aqui. Audi SD. Ó, Audi SD, grande chance de queda aqui, tá, pessoal? Caiu um pouquinho aqui, ó. E se testar essa base de preço aqui embaixo, ó, tá, e perder ela ainda, aí a gente tem uma queda um pouquinho mais forte, hein, tá, no Audi USD, certo? Certo, meus amigos, deixa eu ver aqui, acho que é isso por hoje, pessoal. Mais as notícias que é mais importante que eu queria comentar com vocês, para vocês se prepararem, tá? Toma atento, trader, juízo, se prepare para não ser pego de surpresa, ok? Se é novo aqui, eu já peço para você, se inscreve. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Ative o sininho para ser avisado e compartilhe com vocês novamente aqui o convite na segunda-feira, dia 15 de dezembro, 15/12, às 8 horas da noite. Tudo sobre o ISP500, o índice que mais movimenta o mundo todo, tá? Vai estar eu, professor Fabrício e o professor Marcos compartilhando as nossas experiências, tá? Vai ser bem legal a live ao vivo para você estar com a gente, compartilhar, colocar suas dúvidas no chat e aprender. Se você está a fim de aprender, eu estou a fim de te ensinar, certo? Um grande abraço a todos, juízo, se prepare, super quarta, e vejo você amanhã aqui comigo assistindo novamente o programa Gol do Dia. Chega por hoje, grande abraço, até!